Com os meus últimos 2 vídeos analisando personagens, eu acho que talvez eu acabei pegando gosto pela coisa. E com o lançamento de The Last of Us Parte 2, muitos comentários e revoltas surgiram a respeito do comportamento de um personagem. O protagonista do primeiro jogo e meu personagem favorito de toda a série, Joel Miller. A personalidade de Joel no segundo jogo da série é bem questionável se comparar com o primeiro. Mas acho que se analisarmos melhor todos os fatores que mudaram entre os 2 jogos e principalmente seus sentimentos por Ellie, acho que podemos chegar em algo muito mais palpável. Antes de tudo, eu preciso avisar que esse vídeo vai ter spoilers sobre The Last of Us Part 2, então se você ainda não jogou e quer descobrir a história, esse vídeo não é recomendado para você. Mas se você deseja entender o comportamento de Joel e como tudo chegou àquilo, esse vídeo é para você. Antes de começarmos, temos que lembrar que The Last of Us busca sempre ser um jogo realista em quase todos os aspectos, em especial no relacionamento humano, que resulta em seu excelente desenvolvimento de personagem. Então, para analisar os personagens, é preciso antes analisar o comportamento humano. E não precisa se preocupar, prometo que não vai ser tão complicado, então pode ver sem medo que no final tudo vai fazer sentido. Eu sou o Leon West e essa é a viagem rápida pela mente de Joel Miller. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você? Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que Somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Ellie! Ellie! Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Você iria atrás dela. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? Eu queria muito fazer uma introdução, então eu espero que tenham gostado. Mas de qualquer forma, vamos ao que importa. Bem, se formos levar isso a sério, precisamos lembrar antes de tudo que o ser humano em si é um ser social. Um ser que não consegue viver sozinho sem sofrer sérios danos à sua saúde mental. Precisamos entender primeiro que o homem só conhece e questiona a si mesmo a partir do questionamento e julgamento vindo de outra pessoa. Afinal, só se pode ter uma dúvida se o que você faz é certo ou errado se você conhecer outros pontos de vista, outras visões de mundo. Explicando melhor, nós só nos entendemos e nos conhecemos a partir da nossa visão sobre outras pessoas. Vemos várias pessoas terem ações diariamente que julgamos ser horríveis ou ações que nos fazem admirá-la, e essas ações nos fazem refletir o que julgamos ser bom ou mal. E isso molda a nossa personalidade. Então só questionamos as coisas e a nós mesmos porque vemos diversas pessoas com visões de mundo diferentes. E essas visões são expostas através de músicas, jogos, filmes, vídeos, pinturas, conversas, blogs e qualquer outro tipo de meio que você possa imaginar. Acontece que toda obra tem um autor, e o autor tem uma visão de mundo que, consciente ou não, é passada através de sua obra. Então, desde sempre estamos expostos a diversas visões de mundo. Há diversos tipos de atitudes diferentes, que nos fazem questionar nós mesmos e os nossos atos e personalidade. Então com isso eu acho que deu para entender que o ser humano só é um ser vazio, que não há descoberta ou questionamento sobre si mesmo. E isso nos mostra um pouco da importância que a sociedade tem para o ser humano, porque somos um ser social, porque o relacionamento com os outros é de extrema importância para nós, pois nos faz descobrir sobre nós mesmos. Até aí, ok? Beleza, né? Então vamos continuar. Nice. Você já deve ter ouvido falar que toda ação gera uma reação ou consequência. Porém, acontece que toda consequência sempre envolve um próximo. Cada pensamento ou questionamento, mesmo que às vezes esperamos que a consequência envolva apenas nós mesmos, ela sempre vai acabar envolvendo outra pessoa. Para ficar mais simples, vamos usar o caso de Joel. Por mais que muitas pessoas por algum motivo considerassem um lobo solitário, no primeiro jogo, todas as ações de Joel refletiam na sobrevivência não só dele, mas de todo o seu grupo. Vemos logo no início do primeiro jogo, quando começa a epidemia, Joel, Tom e Sarah entram num carro e tentam fugir da cidade. Uma família aparece e pede ajuda no caminho.
Tommy diz que quer parar para ajudar, porém Joel pede para ignorar eles. Joel não tomou essa decisão só por sua segurança, mas ele tomou para proteger Tommy e principalmente Sarah. Nessa introdução vemos o quão importante ela é para ele, e como ele faz de tudo para proteger ela, até mesmo se colocar na frente de tiros. 20 anos depois, com o mundo em colapso, vemos Joel mais amargo, frio e brutal. Mas ainda ele não é um lobo solitário, nem mesmo perto disso. Vemos que ele não toma suas decisões pensando somente em si. Mas diferente disso, suas ações são para a sobrevivência agora não só dele, mas também de Tess, sua nova parceira. Vemos no início como Joel se importa e se preocupa com Tess. Vemos ele limpando seus ferimentos e querendo saber o que aconteceu para ela estar assim. Vemos Joel cuidando dela. Ele se importa tanto com ela que ele só aceita continuar com a entrega de Ellie pela dívida de parceria que sempre teve com Tess. Ele só aceita após ela dizer: passamos por coisas o suficientes para que sinta que tenha uma dívida comigo. Pois até então, ele estava recusando a oferta. Mas isso ainda eram apenas situações rasas, ações primárias de sobrevivência. Ele devia algo a alguém e devia pagar. Ações completamente instintivas. Eles estavam agora nesse mundo ao qual ele não precisava mudar a si mesmo para sobreviver, apenas precisava pensar no modo mais prático possível, sem muitas explicações, sem cobranças, apenas ações. E essa maneira fria de viver fazia poder continuar vivendo o amanhã, o que era confortável para ele. Porém, quando aceita seguir essa missão apenas com Ellie, o passar do tempo é criado um vínculo entre eles, e toda a ação de Joel é claramente guiada para a proteção da garota. Cada ação é pensada para a sobrevivência da única pessoa que Joel tem e se importa no mundo. Vemos a cena, por exemplo, em que estão fugindo dos caçadores na cidade, e Joel poderia facilmente sair vivo, simplesmente pulando no rio e nadando. Porém Ellie não sabe nadar, então Joel prefere arriscar uma luta suicida contra um carro forte para não arriscar a segurança da garota. Porém Ellie, sabendo o quanto ele se importava com ela, se lança na água, sabendo que ele correria atrás. Afinal, ele não pode deixá-la se machucar. Ele não pode sequer considerá-la perdê-lo, já que ele já perdeu muito. Assim, nesse mundo, Joel não tem mais nada, e Joel começa a passar a depender completamente dessa ligação dos dois para continuar vivendo. E através dessa ligação, como aprendemos, ele começa a questionar a si mesmo, e a questionar quem ele era. Agora Joel não pode mais ser só um cara raivoso e frio dando ordens o tempo todo. Agora, ele tem que perguntar como a garota está, o que achou da vista, coletar gibis para ela poder passar o tempo. Vemos até que no começo ele se recusa de conversar com ela sobre acontecimentos do seu passado e coisas do gênero. Mas ao decorrer da história, vemos ele voluntariamente falando de Sarah e até um pouco sobre seu antigo casamento, num amistoso passeio a cavalo entre os dois. Até aqui eu acho que deixamos bem claro como o vínculo de Ellie alterou o comportamento de Joel em The Last of Us 1. Agora, para chegarmos ao que levou o Joel a se, entre aspas, transformar na pessoa que ele é em The Last of Us Parte 2, é preciso explicar alguns conceitos de análise comportamental vindas do behaviorismo. Mas calma, não vai complicar nada, aguenta firme. O behaviorismo é uma teoria, é um método de investigação psicológica que examina o comportamento humano e dos animais. Ele estuda e avalia estímulos e reações. Então, basicamente, essa teoria diz que a reação humana se dá através de comportamentos aprendidos. Dentro dessa teoria, existe um conceito chamado de condicionamento operante, criado pelo escritor e psicólogo Frederick Skinner. Ele diz que o comportamento é modelado através de reforçamentos ou punições. E calma, isso é mais simples do que parece. Resumindo, um comportamento ou ação, como prefiro chamar, gera uma consequência. E essa consequência vai definir se o comportamento vai continuar ocorrendo ou se ele irá cessar. Se a consequência for do tipo reforçadora, aumenta a probabilidade de que o comportamento continue ocorrendo. Agora, se a consequência for do tipo punitiva, além de diminuir a probabilidade de sua ocorrência futura, pode gerar certos efeitos colaterais. Vamos simplificar bastante agora. Num experimento, um rato foi preso dentro de uma caixa. Havia um botão nessa caixa que, se pressionado, fornecia comida. O rato, obviamente, não sabia disso, mas após um tempo, ele acabou pressionando o botão e a comida veio. Depois de um tempo, pressionou de novo, e a comida veio outra vez. Isso fez com que o rato pressionasse o botão com mais frequência. Nesse exemplo, o rato teve seu comportamento reforçado. Havia um estímulo, que era a fome dele, e a partir desse estímulo, o rato teve uma resposta ao comportamento, que foi apertar o botão. Com isso, houve uma consequência,
que foi ele receber o alimento. Isso foi agradável para ele. Ele recebeu o que queria, estava com fome, bateu um rango, logo a probabilidade dele continuar agindo dessa mesma forma para ter a mesma consequência boa aumentou. Ou seja, o fato de seu comportamento ter gerado algo que ele queria fez com que esse comportamento fosse reforçado, ou seja, que esse comportamento se repetisse mais vezes. Tudo certo até aí? Resumindo essa parte, sempre que seu comportamento te traz algo positivo, esse comportamento é reforçado, e você provavelmente vai repetir ele para conseguir esse algo positivo novamente. Fácil, bobeira. Vamos lá. Em seguida, o experimento foi alterado. Ao invés de alimento, o botão agora ao ser pressionado fornecia pequenos choques. Após algumas tentativas dolorosas, o pobre ratinho parou de pressionar o botão. Nesse exemplo agora, o estímulo e o comportamento do rato continuaram os mesmos. Ele tinha fome e apertava o botão. Porém, a consequência agora mudou um pouco. Ao invés de receber o alimento, ele recebia choques. O que antes era algo agradável se tornou algo completamente desagradável. Algo ruim. E obviamente o rato não queria sofrer mais. Então ele cessou suas tentativas. Ou seja, fez com que seu comportamento de apertar o botão parasse. Afinal, ele não é masoquista. Então é tudo bem simples. Ele teve agora seu comportamento punido. O oposto do anterior. Então, quando seu comportamento de apertar o botão gerou algo que o rato não queria, algo negativo e desagradável, fez com que seu comportamento fosse punido. Ou seja, que esse comportamento, vendo que só traria coisas ruins, cessasse. Além disso, Skinner também diz que esses comportamentos reforçadores ou punitivos é muito efetivo para a própria pessoa que aprende com suas experiências, pois assim ela irá modelar seus próprios comportamentos com base na consequência que deseja, seja ela agradável ou ruim. E podemos facilmente aplicar esses conceitos no relacionamento de Joel e Ellie. Com o passar do tempo, Joel percebe que sua vida antiga, seu modo egoísta, cruel e seco, não é aceito por Ellie. Sempre que Joel se comporta de maneira fria e egoísta, Ellie se afasta dele. Mas, ao criar afeto pela garota, Joel começa a ter momentos de gentileza, onde ele aceita seus sentimentos mais dolorosos e se permite ser vulnerável, como quando recusa de Tommy a foto de Sarah, mas posteriormente aceita a mesma foto vindo de Ellie, como se estivesse aceitando, simbolizando aceitar seu passado. Ele até mesmo compara as duas de forma positiva, e isso agrada a Ellie, que se aproxima mais de Joel. Ela, ao decorrer do jogo, vai se tornando mais divertida, e vimos até ela fazer piadas horríveis e contar seus sonhos e até mesmo desejar que Joel nunca a abandone. O afeto de Ellie é o principal estímulo de Joel. Quando Joel se permite ser bondoso e vulnerável, ele é sempre recompensado pela aproximação da garota. Logo, seu comportamento, assim como explicado no rato, é reforçado. Ele sabe que, se agir mais vezes assim, terá mais momentos felizes com ela. Isso é tudo que ele deseja. Então ele repete esse comportamento. Porém, o mesmo ocorre quando Joel volta a se tornar bruto ou insensível. Podemos ver isso durante o jogo. Todas as vezes que Joel age de forma mais animalesca contra os inimigos, vemos aquele famoso Nossa, Joel! vindo de Ellie. Quando ele se fecha e proíbe de falar sobre Tess, Sam ou Sarah, e principalmente quando tenta deixar Ellie com Tommy, e eles têm aquela famosa conversa de você não é minha filha e eu não sou seu pai, a mágoa e dor de Ellie ficam muito evidentes. Até Joel percebe isso. Vemos sua reação enquanto cavalga. Aquilo foi doloroso para ele também. A consequência de seu comportamento agressivo e frio foi desagradável para Joel, assim como os choques eram para o rato. Logo, ele se arrepende e começa a cessar esse tipo de comportamento, e logo muda de ideia e se torna agradável, chamando Ellie para o cavalo dele e se tornando vulnerável novamente. Acontece que ele não queria ter essa consequência negativa de se afastar, então ele volta ao seu comportamento positivo, que gera consequências agradáveis, não só para Ellie, como para ele. Vale lembrar também que Joel possui um estilo de vida completamente diferente do primeiro jogo. O ser humano, como todos sabem, é um ser adaptativo. Ele adapta seus comportamentos ao ambiente e contexto que ele é inserido para sua sobrevivência. Na psicologia comportamental, existe algo chamado de comportamento governado por regras, que também prometo não ser difícil. O comportamento governado por regras, segundo Catania, é a tendência das pessoas a seguirem instruções uma das outras. Por exemplo, uma mãe que diz para um filho adolescente que se ele não chegar na hora, vai ficar de castigo. Essa regra controla o comportamento do adolescente. Ela entende que, se não seguir essa regra imposta, vai ter problemas, que seria o castigo. Então ele resolve se comportar de acordo.
Essas regras, elas também podem ser aplicadas no nosso convívio social. As leis, por exemplo, elas são regras que determinam o nosso comportamento. Você sabe bem que se roubar algo e for pego, você vai ser preso. Logo, seu comportamento é alinhado para que isso não aconteça, já que você não quer ser punido. Ao menos eu espero que você não queira ser preso. E isso pode ser aplicado na convivência em comunidade também. Joel agora passou a viver em Jacksonville, que é bem diferente da comunidade que ele vivia antes de conhecer Ellie. Não é difícil de imaginar que Joel tenha tido que se amansar bastante. E não só por Ellie, mas para viver com os demais habitantes da cidade. Que logo no início do segundo jogo, vemos como eles são bem pacatos e amigáveis e vivem uma vida de fazenda. Com plantações, conversas sobre filhos e fofocas do local, festas simples, dança, música e muita bebida, né? Vemos até uma grande influência do estilo de vida do interior do Texas quando Ellie visita a casa de Joel. Vemos vários violões e esculturas que ele fazia como hobby. Fala sério, quem imaginaria o Joel agressivo e violento do primeiro jogo, sentado numa cadeirinha no fim da tarde tocando uma moda de viola ou talhando cavalo de madeira? Pois é, o homem mudou. E é esse homem, e é esse Joel, que vemos em The Last of Us 2. Com os flashbacks, vemos ainda com mais clareza a relação dos dois e como ela é fortemente afetada pelas ações de Joel. Os flashbacks mais felizes do jogo foram os de Joel agindo como um pai, orgulhoso e completamente decidido a agradar sua filha. Vemos ele levando ela ao museu e a ensinando sobre dinossauros. Vemos que ele leu todos os gibis de ficção científica de Ellie, só para entender os gostos dela, e então levá-la para uma completa experiência espacial, como ele mesmo diz, deu a maior trabalheira para achar. Você realmente consegue imaginar Joel lendo histórias em quadrinhos, só para agradar a Ellie? Pois é, vemos até que ele estava lendo sobre astronomia, para entender melhor a garota e seus gostos. Esses flashbacks dos dois juntos facilmente tiram sorriso do jogador. São muito agradáveis, pois Joel está se esforçando ao máximo para ser uma boa pessoa. Porém, também temos flashbacks tristes, e eles são todos relacionados à ação mais egoísta que Joel teve. Roubar Ellie, a cura da humanidade, e mentir para ela sobre isso. Esse comportamento gerou a pior consequência possível para Joel, o afastamento completo de Ellie. Podemos ver ao longo de algumas memórias que ele tentava a todo custo se redimir por isso. Vemos ele sempre tentando compensar e conseguir a atenção da garota, seja no início do jogo entregando o violão e fazendo um dos trocadilhos horríveis que são do agrado dela, ou então a triste cena da festa do final do jogo onde Joel não suporta ver a Ellie ofendida e tenta protegê-la. Joel se torna alguém completamente diferente, ele vivia em comunidade agora. Ele tinha Tommy, que sempre foi seu completo oposto. E Tommy, do primeiro jogo, chega a dizer que preferia morrer a ver as atrocidades que Joel cometeu pela sobrevivência. Mas agora Tommy é o líder da comunidade que todos gostam. Provavelmente ele se tornou uma inspiração para que Joel se tornasse alguém melhor, já que todos gostam de Tommy. Se Joel fosse como ele, todos também gostariam dele. E talvez nesse todos, Ellie estaria inclusa. Além disso, ele lembrava que não ser como ele era antes era sua maior chance de aproximação de Ellie. Havia funcionado anteriormente, ele havia recebido o afeto dela. Talvez em sua mente, Joel internalizou que ser totalmente o oposto que ele foi poderia trazer sua filha de volta. Antes, naquele mundo, Joel tinha que se adaptar para sobreviver. Ele tinha que ser durão e afastar ameaças e proteger aquilo que era importante. Porém, nesse novo mundo, essas atitudes apenas o faziam perder o que era importante. As patrulhas de Jackson serviam para limpar áreas de infectados e achar sobreviventes, os acolhendo. As pessoas agora deveriam confiar em Joel. Ele não poderia ser mais o durão que as afasta, mas agora ele deveria atraí-las. E o jogo nos mostra um esforço constante dele tentando atrair alguém que se afastou dele por suas antigas atitudes. Por isso não é estranho Joel ter seguido Abby assim. Afinal, assim como já havia feito antes, movido por compaixão ao ver alguém com a idade próxima à sua querida Ellie, acabou decidindo confiar. Ele já havia feito isso antes, apenas repetiu o processo. Então, com tudo isso, eu acho que é bem compreensível que Joel tenha sido tão passivo em sua morte. A maior ferida de Joel havia sido causada por Ellie, e não por Abby. A maior dor de Joel era ter perdido sua filha por suas ações. Quando é capturado por Abby, Joel simplesmente aceita seu destino. Diga o discurso que preparou e acabe logo com isso. Talvez ele tenha aceitado que merecia aquilo,
que seu erro não havia apenas condenado a humanidade, mas condenado seu relacionamento com a única pessoa cuja opinião e carinho importava. Talvez ele tenha aceito que tinha que pagar o preço final. Ele já havia perdido Ellie. Talvez Joel pensasse que merecesse aquilo. Talvez isso fosse sua redenção. A cena em que Joel nada diz, apenas olha a Ellie enquanto recebe o golpe final, talvez tenha sido apenas seu pedido de desculpas por tudo. Eu sou o Leon West, muito obrigado por ter visto esse vídeo, teu maior trabalho para ser feito. Talvez ele faça muito sentido ou não faça nenhum. Afinal, são ideias e eu gosto de compartilhá-las. Além disso, esse vídeo só foi possível ser feito graças à minha querida irmã psicóloga. Então caso você tenha interesse em conhecer ou precise de uma consulta, por exemplo, vou deixar o Twitter dela na descrição. Se puder dar uma força comentando, que eu sempre leio, dando like ou compartilhando esse vídeo, nossa meu, eu vou te amar muito. Mais uma vez, obrigado por ter visto o vídeo e até a próxima viagem.